Olá, pessoal, tudo bem? A ideia com esses vídeos é a gente fazer um resumo dos conteúdos que a gente tenha trabalhado dentro da UC de saneamento básico. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos revisar os serviços básicos de saneamento. A gente pode resumir o saneamento básico como 4 grandes eixos. O eixo 1 seria de sistemas de abastecimento de água, que vai envolver o sistema de tratamento e o sistema de fornecimento de transporte da água até o consumidor. O eixo 2, sistema de esgotamento sanitário, incluindo o sistema de coleta, então a rede de esgoto sanitário, e as estações de tratamento de esgoto coletiva e as soluções individuais para esgotos. No eixo 3, a gente vai abordar sobre a drenagem pluvial, então a coleta e a destinação da água pluvial. E o eixo 4, os resíduos sólidos, toda a parte de gerenciamento desses resíduos sólidos e também disposição ou tratamento. Logo, o saneamento ele pode ser compreendido como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais que visam o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, assim como a drenagem pluvial. Essa definição que a gente está usando, ela vem da Lei 11.445, que é de 2007. E qual que é o papel do engenheiro civil? Por que a gente trabalha saneamento básico dentro da engenharia civil? O engenheiro civil, antes de tudo, ele é um gerente, né? Um gerente de projetos que pode atuar na gestão de qualquer um desses projetos. Normalmente, nós somos responsáveis pelo dimensionamento das redes de água, de esgoto, de drenagem. Podemos ser responsáveis também pelo sistema de manutenção dessas infraestruturas, inclusive das infraestruturas ligadas a resíduos sólidos, do gerenciamento desses resíduos sólidos. Então, por isso que a gente tem essa UC dentro do curso de Engenharia Civil. É importante a gente entender que o saneamento tem uma relação direta com a melhoria da qualidade de vida da população. Por quê? Quanto melhor as condições de saneamento que determinada população tem acesso, melhor é a saúde dessa população. O saneamento está diretamente ligado com a prevenção de doenças. Com isso, eu consigo aumentar a expectativa de vida, eu consigo reduzir a mortalidade infantil, eu consigo reduzir o absenteísmo no trabalho. Então, eu consigo melhorar o ser humano de uma maneira geral. A atuação dele profissional melhora e pessoal também. Então, eu aumento a expectativa de vida e com maior qualidade. Ao ter serviços de saneamento, eu consigo uma população mais longeva e mais saudável. Bom, e quais obras que compõem, então, o saneamento básico? São as obras que a gente vai abordar dentro daqueles 4 eixos. Então, a gente vai ter as obras das estações de tratamento. Essa imagem, por exemplo, mostra para a gente obras da instalação da estação de tratamento. Além da gente ter as obras da estação de tratamento, a gente vai ter as obras relativas à rede, as obras relativas ao destino final, por exemplo, de resíduos sólidos. Então, é uma grande gama de obras dentro desse serviço. Vamos primeiro falar do sistema de abastecimento de água, e nós podemos entender o sistema de abastecimento de água como constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações que são necessárias para o abastecimento público de água potável, que vai desde o momento que eu capto a água no meu manancial até eu fazer a minha ligação predial, inclusive com um medidor individual. Do medidor individual para dentro da edificação é o que vocês estão trabalhando na UC de instalações prediais. Para fora, até essa água sair do manancial e chegar naquele ponto de entrada, a gente trata dentro de saneamento. Essa imagem, então, resume para a gente as etapas todas que envolvem o sistema de abastecimento de água. Então, a gente inicia com um processo de adução, de captação dessa água em um manancial. Aqui, por exemplo, é uma represa, mas pode ser um rio, pode ser um poço, enfim, a captação dessa água inicial. Depois que a gente faz a captação, a gente leva para a estação de tratamento de água. Então, esse fluxo aqui embaixo está representando essa etapa, onde eu tenho uma etapa de mistura rápida, uma etapa de floculação, uma etapa de decantação, filtração e, por fim, um tratamento complementar, né, um tratamento final, onde eu vou ter um tanque de contato para me adicionar flúor, cloro, corrigir pH. Depois, eu vou mandar isso para um reservatório, que vai funcionar tanto como um pulmão quanto como um regularizador de pressão.
Então, ele enche quando a minha comunidade está consumindo menos do que eu produzo na minha estação, e ele esvazia quando a minha população está consumindo mais do que eu produzo na minha estação, gerando esse balanceamento entre as vazões. Do reservatório, a gente vai para a rede de distribuição de água para entregar para os meus consumidores individuais. Já quando a gente fala do esgotamento sanitário, a gente constitui ele pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequado dos resíduos sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente. Então, esse daqui seria um resumo desse sistema, né, de coleta e tratamento de esgotos. Então, a partir do momento que eu abro a minha torneira, a minha água tratada transforma-se em esgoto. Eu vou ter todo o sistema de coleta predial, mais uma vez vocês veem isso dentro da UC de instalações prediais. Saindo de dentro da residência, eu vou ter a minha rede coletora, que vai coletar o esgoto de toda a comunidade. Dessa, a gente vai transferir para um tronco coletor, que normalmente vai ter um interceptor à margens de um manancial, para não deixar esse esgoto não tratado cair no manancial, para interceptar ele. E esse vai levar para a minha estação de tratamento de esgoto. A minha estação de tratamento de esgoto normalmente tem unidades de tratamento físico e tratamento biológico. Então, eu vou ter etapas para tirar, por exemplo, areia, tirar algum outro material que chegou ali no meio do meu esgoto, e eu consigo separar de maneira física. E depois, a gente vai fazer o tratamento biológico para diminuir a carga orgânica desse esgoto. Pós-tratamento, eu vou ter o lançamento desse esgoto tratado, né, dessa água que eu já consegui recuperar, que eu já tratei, no meu manancial. Por fim não, que ainda tem resíduos sólidos também. Mas, por enquanto, né, drenagem. Como é que a gente pode conceituar, então, a drenagem? A drenagem e o manejo das águas pluviais, ele pode ser entendido como um conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção e retenção para o amortecimento de vazões de cheia, assim como tratamento e disposição final dessas águas pluviais que foram drenadas de áreas urbanas. Então, o sistema que a gente tem, normalmente dentro de uma cidade, ele é constituído por calhas coletoras, que a gente chama normalmente de sarjeta. A sarjeta, ela é uma calha determinada, inclusive, pelo meio-fio. Então, eu tenho o meio-fio e a sarjeta, que forma essa calha. Eu vou fazer essa coleta sempre que possível de forma superficial. Quando já não for possível por causa da minha vazão, eu começo a fazer a minha condução subterrânea. E é importante a gente ressaltar, e dá para ver bem nessa imagem, que a gente conduz a água pluvial e o esgoto, e a água tratada, obviamente, separadas. No Brasil, a gente usa um sistema que a gente chama de separador absoluto. Então, aqui eu tenho representada a rede de esgoto, a rede de água e aqui a minha rede de drenagem. As três funcionam de forma independente. Depois que eu coletei essa água pelas minhas sarjetas, as bocas de lobo conduziram a minha rede subterrânea, eu levo isso para uma disposição final, tomando cuidado para que quando eu vou fazer essa disposição final, eu coloque essa água que foi coletada de volta no meio, né, em um manancial, de forma cuidadosa para ela não gerar impactos, porque lembra, eu vou coletar uma grande bacia e vou destinar em um ponto. Então, é muito comum que, além do sistema da rede, do sistema de coleta, a gente tenha também sistemas de amortecimento dessas vazões. Então, a gente costuma ter sistemas de represamento para a gente conseguir absorver um pouco dessa água. Enfim, a gente tem uma série de medidas que podem ser adotadas para melhorar o funcionamento do sistema. Os resíduos sólidos, eu vou trazer dois conceitos que eu acho interessante para vocês, que é o de destinação dos resíduos sólidos ambientalmente adequada, que é aquele destino que eu vou dar para o resíduo, um tratamento, uma reutilização, uma reciclagem ou outra destinação que são admitidas pelos órgãos competentes. Então, eu vou pegar esse resíduo e eu vou dar o destino para ele adequado. E a gente tem a questão da disposição final desses resíduos sólidos, que vai referir-se àqueles resíduos que são considerados rejeitos. Então, por exemplo, lixo de banheiro. Lixo de banheiro é um lixo que a gente não consegue passar por um sistema de reciclagem, a gente não consegue reutilizar isso de alguma maneira. Então, isso é um rejeito. A gente precisa fazer essa disposição final de forma ambientalmente adequada. Quando a gente olha historicamente esse tipo de rejeito, e aí muitas das vezes o rejeito e o resíduo, porque muitas cidades não têm um sistema de reutilização, de reciclagem,
eles acabam acumulados em pontos que podem ser lixões, na melhor das hipóteses, um aterro mais ou menos controlado, e em raríssimos casos, aterros sanitários. Quando a gente olha a legislação, a Lei 12.305 de 2010, ela considera adequada apenas o aterro sanitário. O aterro controlado, ele seria um lixão onde eu tenho um controle de cobertura, onde eu tenho um controle de população ali dentro. Então, ele seria um lixão um pouco controlado, um pouco gerenciado. Já o aterro sanitário, eu tenho toda uma preocupação para que nada daquele resíduo contamine o meio, para que eu consiga basicamente encapsular aqueles resíduos. Por isso que tem que ser o mínimo possível e por isso que a gente preocupa em mandar para o aterro sanitário somente o que é rejeito. O que não for rejeito, a gente vai dar um tratamento, uma reutilização ou uma reciclagem. Essa figura ilustra, né, então, as etapas de como a gente deveria fazer o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. A gente vai ter a geração, a coleta que a gente vai fazer de porta a porta. Depois dessa coleta, a gente normalmente vai para uma estação de transferência e triagem, onde a gente vai separar o que é rejeito e o que é resíduo. O que é um resíduo, eu consigo dar um tratamento, reutilização, reciclagem. E aí, quando eu dou esse tratamento, eu consigo inserir isso de volta na indústria, de alguma forma. E o que eu não consegui, que é realmente um rejeito, eu vou fazer a disposição final, que, como eu já adiantei, o correto é que a gente faça por um aterro sanitário. Gostaria de agradecer a atenção de vocês sobre os 4 eixos do saneamento. O mais importante que a gente tem no conteúdo são esses tópicos que eu abordei. Até breve!